E aí pessoal, aqui quem fala é o Guto Nunes, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Hoje eu trouxe pra vocês mais um vídeo de mangá BL, outro BL da revista Mimosa que foi publicado aqui no Brasil. Então antes da gente falar desse mangá, já deixa eu te lembrar que o like no vídeo é muito importante porque ajuda no engajamento. Se é novo por aqui, se inscreve, ativa as notificações pra receber os próximos vídeos. Comenta quantas vezes você quiser ao longo do vídeo, eu quero saber o que você achou, se ficou curioso, se já leu, se não leu. Comenta quantas vezes você quiser ao longo do vídeo. E se tiver interesse em ajudar o meu trabalho financeiramente, clica no botãozinho Seja Membro que aparece aqui embaixo e isso me ajuda bastante a poder continuar produzindo conteúdo. Agora vamos falar de Come to Hand. Come to Hand é o mangá de estreia de Sei e foi serializado na revista Mimosa entre o ano de 2019 e 2020. No Brasil ele foi publicado no ano de 2024 pela editora New Pop e se você ficar interessado nessa obra, já te aviso que aqui embaixo na caixa de descrição tem o link para comprar ele pela Amazon no meu link de afiliado. Você não paga nada mais por isso e eu ainda ganho uma pequena comissão. Assiste o vídeo. Se você ficar interessado no mangá, compra aqui pelo link aqui embaixo. Ele foi bastante popular durante o lançamento dele, sendo uma das obras mais comentadas no Tiro Tiro, que para quem não sabe é um site japonês focado em BL e uma grande referência. E no Tiro Tiro BL Awards de 2021, Come to Hand ficou em 9º lugar na categoria Best Newcomer, né, que é a categoria que premia os mangás que estão sendo lançados, que estão surgindo. Inicialmente era uma obra de volume único, mas em 2023 uma continuação foi publicada e a editora New Pop falou que o segundo mangá também vai ser publicado no Brasil, mas até o momento a gente não tem previsão de nada. Inclusive no site deles marca Come to Hand como sendo completo em 2 volumes. A história começa com Miharu, um professor do ensino médio que, exausto, em um determinado momento ele acaba desmaiando no meio da rua, no meio de uma nevasca. Então ele é salvo pelo Arashi, que é o gerente de um estúdio de tatuagens. A primeira reação do Miharu ao ver as tatuagens, ela é meio rude assim, porque ele é meio ignorante ao assunto, não entende bem tatuagens e ainda tem uma perspectiva bem preconceituosa sobre aquilo. Inclusive é uma perspectiva bem legal que a história traz pra gente, porque em muitos lugares pessoas com tatuagem não são muito bem vistas, né? Em diversos momentos no Japão essa discussão ainda é cheia de estigmas também, então é legal abordar isso dessa forma, porque aqui no Brasil, por exemplo, não teria nada demais tu encontrar uma pessoa cheia de tatuagens. O Miharu volta em um outro dia ao estúdio de tatuagem para agradecer ao Arashi por ter ajudado ele, e o Arashi recebe ele de maneira gentil, como sempre, e se mostra despreocupado por aquilo tudo. Eles descobrem que ambos têm a mesma idade, o que torna o relacionamento deles um pouco mais despreocupado daquelas questões de hierarquia que são muito comuns no Japão, né? A maneira como devem tratar um ao outro, ter a mesma idade ajuda bastante nessa parte. Ambos passam a encontrar desculpas para se verem outras vezes, né? Eles passam a literalmente arranjar desculpas para se encontrarem por outros motivos constantemente. E como esses encontros vêm se repetindo, a relação deles vai ficando cada vez mais estreita. Eles compartilham momentos de bastante empatia e compreensão, além de terem algumas conversas mais intimistas e algumas revelações entre elas. O Miharu começa a se sentir atraído pelo Arashi, que corresponde a isso também, só que o relacionamento deles ainda é estranho, porque ainda existem algumas lacunas que eles precisam preencher entre eles. A história de amor do Arashi pelo Miharu, ela é muito mais antiga do que a gente vai acabar sabendo aqui no começo da história. Ele preserva lembranças carinhosas do professor no seu passado que entrega para a história um certo peso emocional. Através disso, através dessas lembranças, desse passado que tiveram, o Miharu vai passar a questionar a maneira como as pessoas enxergam e julgam as outras e que tipo de impacto isso pode acabar causando na vida de outras pessoas. Coloca o Miharu e até nós como leitores da história
numa discussão e numa reflexão sobre quais são os limites e as expectativas das nossas relações com outras pessoas, principalmente que as outras pessoas têm em relação a gente. E como isso pode inclusive afetar diretamente as nossas relações e as nossas escolhas. O Miharu lida constantemente com o medo de expor seus sentimentos de forma clara, de expor abertamente os seus sentimentos sobre amor, sobre sexo, sobre relacionamento. É a constante insegurança de ser julgado, de não ser correspondido ou até mesmo de magoar alguém especial. Essa situação e a maneira como o Miharu lida com isso coloca o Arashi em um lugar também inseguro no relacionamento deles. O Arashi tá sempre nesse lugar de constante vulnerabilidade dentro da relação que eles estão criando, mesmo ele sendo seguro dos sentimentos dele e sabendo até onde ele quer ir no relacionamento. Aquela maneira constantemente evasiva do Miharu por causa das próprias inseguranças fazem com que o Arashi também se afaste e também acabe contendo os próprios sentimentos e os próprios avanços que ele queria ter no relacionamento. Mesmo que escutando o que eu falei da história até aqui, parece que ela carrega uma carga dramática muito densa, pode ter certeza que passa longe disso. Entre os personagens, isso tudo se mostra no silêncio e até nos pequenos gestos de gentileza que eles realizam um com o outro. Esses silêncios e essas gentilezas mascaram diversas verdades e vontades que eles têm sobre aquele relacionamento que eles estão criando. A gente, como espectador, a gente acompanha os dramas e conflitos de cada personagem como cada um, como os personagens e não como o casal em si. Então a gente observa os dramas e esses conflitos de maneira isolada, o que dá uma perspectiva bem legal para a história. O Miharu é um personagem muito gostoso. Ele vive exausto, imerso em culpas e inseguranças, que são o reflexo de um grande senso de responsabilidade e, claro, muita falta de confiança. Mas ele é sempre bem-humorado, gosta do trabalho dele e também é bastante seguro sobre a sua sexualidade. Essas coisas todas juntas acabam dando uma profundidade bem interessante pro personagem. Ele não é o personagem perfeito, mas ele é ótimo na proposta de fofo demais para um adulto. E os conflitos que ele vive estão todos atrelados a inseguranças de algumas coisas que parecem bobas até em determinados momentos, né? Mas que fazem parte das inseguranças de quando tá se começando um relacionamento novo. O Arashi é gentil e tem aquela personalidade muito maneira, o cara que parece sempre seu fodão. Em algum momento da história ele permite que essa máscara caia, se mostrando um cara fofo e apaixonadamente bobo. Mesmo parecendo completamente decidido e apaixonado, ele também tem algumas inseguranças silenciosas que ele precisa lidar. E a história mostra isso pra gente de maneira bem humorada, principalmente através dos diálogos que ele vai ter com Miharu. E por mais foda que ele possa aparecer na história, ele é o cara que carrega a maior parte das cicatrizes emocionais e frustrações da história. Aquela carga dramática mais densa da história, quem carrega é ele, até mais do que o próprio Miharu, que começa trazendo o drama da história pra gente. A dinâmica entre os dois é boa, vai um pouco além da proposta do clichê de professor e aluno. Essa dinâmica entre eles trata de desigualdades emocionais, reflexos de bagagem e expectativas diferentes que refletem agora nas pessoas que eles se tornaram e nos relacionamentos que eles estão criando. A arte de Sei, ela é delicada. E abusa de contar a história através das expressões dos personagens. Não tem cenários grandiosos ao longo da história e, pelo contrário, existem até muitos quadros que parecem razoavelmente vazios. Mas eu acho que isso tudo ajuda a contar a história através das
expressões e interações dos personagens. Existem bastante momentos silenciosos ao longo da história. Pausas, olhares, alguns espaços em brancos que deixam a gente respirar emocionalmente quando precisa, quando o ritmo da história precisa se tornar um pouco mais lento. Isso tudo ajuda a tornar ainda mais palpável todo o desconforto que os personagens vivem e desenvolver uma certa empatia por eles. A narrativa combina momentos mais lentos e introspectivos com momentos e espaços de pequenos conflitos emocionais e algumas revelações. Essa narrativa acaba ajudando para que a história fique menos cansativa, em alguns momentos até menos previsível. Eu acho que algo que agrega muito valor a essa história é que, diferente de muitas obras que a gente lê, que o impossível vem de fora, né, o conflito vem de fora através de problemas no trabalho, sociedade, família, aqui os conflitos eles são basicamente internos, basicamente dos personagens. É algo muito mais psicológico e íntimo do que os problemas do meio externo deles. Eu sei que vocês vão querer saber da sacanagem, né? Tem gente que tá esperando pra saber disso. E assim, se você tá esperando pra ler por causa disso, pode pular essa leitura. Come to Hand não é pra você. A narrativa dos personagens lidando com a questão sexo, ela é bem legal. Eles discutem isso de maneira bem divertida, bem orgânica, natural e até de certa forma bem humanizada. Eu falo pra vocês da perspectiva principalmente de um homem gay. Eu acho que a discussão que eles trazem ali quando o assunto é esse, ela é muito honesta, muito genuína e é retratada pra gente de maneira super bem humorada. Mas visualmente é fraco. A gente não tem cenas de sexo muito longas e o pouco que a gente tem na história, ela serve basicamente como aquele fator recompensa quando a gente está chegando ao final da história e a gente conseguiu vencer os conflitos e dramas que toda a narrativa trouxe. O sexo nessa história tá em um lugar clássico, desse tipo de mangá BL, assim, que tem uma pegada um pouco mais fofinha, que traz pra gente o sexo mais como parte do processo de desenvolvimento dos personagens, da história, ou talvez como um grande fator recompensa ao vencerem os grandes conflitos, e sai um pouco daquele lugar que é mais horny, sabe? Como eu já falei 1000 vezes aqui, pelo contrário, eu não tô falando mal desse tipo de história, eu amo. Tem muitas histórias aqui que eu leio só pelo horny do horny, pela sacanagem da sacanagem. Mas não é o caso de Come to Hand, não é por aqui que ele cabe, ele traz mais como aquele fator recompensa para mostrar a evolução na relação dos protagonistas. O mangá ainda tem uma história secundária mais curtinha que conta a história de um ator que é apaixonado por um escritor e ele vai então finalmente estrelar a adaptação de um dos livros desse autor e ele acaba conhecendo esse ator por quem ele é desesperadamente apaixonado e daí ali acaba desenvolvendo uma história entre os dois. É bem curtinha, mas é bem fofa e divertida. Come to Hand, eu acho que é uma história que trabalha bem com a maneira como nós lidamos com as nossas expectativas e como a gente transforma elas em medos e inseguranças. O medo de não ser aceito ou de não corresponder às expectativas dos outros coloca a gente num lugar muito vulnerável. Meu Deus, eu tava precisando escutar o meu próprio roteiro, tá? Até mesmo quando eles falam sobre sexo, a história coloca esse assunto num lugar de vulnerabilidade do relacionamento deles, por causa de expectativas. Afinal de contas, o Miharu, por mais que parecesse pro Arashi que ele não queria chegar nessa etapa, o Miharu acreditava que o Arashi não estivesse pronto para isso e que não se importasse com isso. Pro Miharu, o relacionamento deles continuarem como estava, sem esse grande passo que seria o sexo, estava tudo bem, porque ele tinha expectativa de que
o Arashi era assim, que o Arashi não se preocupava com isso. E daí mostra a perspectiva do Arashi, que também não consegue avançar nessa conversa porque ele não tem a menor experiência com aquilo e não sabe como abordar esse assunto. Todas as informações que ele tem sobre o assunto em si, ele conseguiu na internet. Ele não sabe nem como abordar, ele fica inseguro de como abordar o assunto, posições, por exemplo, se eles chegarem nesse momento. Então isso coloca ele num lugar completamente vulnerável também, de quem tá louco pra dar esse passo a mais com o Miharu e ele também não consegue falar sobre, porque tá inseguro. Então as expectativas que cada um colocou no relacionamento que os dois criaram, e a falta de um diálogo saudável entre eles, que vem a acontecer depois de maneira bem legal, mas como essas expectativas que eles mesmos criaram para o relacionamento colocam eles em um lugar vulnerável, que pode causar um grande mal para o relacionamento, porque ambos, por exemplo, queriam dar esse grande passo e por seus motivos particulares não sabiam como fazer essa investida. Eu confesso para vocês que às vezes a leitura precisa de uma certa paciência, porque essa narrativa cheia de pequenos conflitos, tudo são muitas coisas muito pequenas acontecendo ao longo da história, né? Pequenos conflitos, pequenas revelações, aquela intensidade do relacionamento tá surgindo. Tudo isso acaba, essa narrativa coloca a história em um ritmo um pouco mais introspectivo em alguns momentos. Então em alguns momentos acaba pedindo pra gente uma certa paciência na leitura. E quem assim tá esperando por muita ação ou dramas exagerados, aquele grande dramalhão, vai se decepcionar com essa leitura. Uma coisa que também é bem legal presente na narrativa é como a autora aborda a ideia do interior contra o exterior, sabe? O que a gente está mostrando visualmente e o que não é dito. Os personagens vivem muito presos a essa proposta nas suas narrativas isoladas, assim como também dentro do relacionamento deles. Eu acho inclusive que essa ideia, né, essa proposta do que a gente externaliza, mas do que a gente pensa realmente, né, o que é dito, o que não é dito, eu acho que a história toda de Come to Hand, ela meio que se escora nessa narrativa. E também é isso que faz ela funcionar num contexto geral. Come to Hand, ele é um BL clássico, fofinho. Eu acho que ele tá num lugar muito parecido com o meu Ursinho Zangado, que eu fiz um vídeo recentemente aqui no canal. Vou deixar um link na caixa de descrição. Só que como eu falei, ele tem um desenvolvimento mais voltado pros personagens e pros seus conflitos pessoais de maneira isolada. Em algum momento, esses conflitos, esses dramas vão se encontrar, a história vai desenvolver aquilo ali, vai funcionar, mas a proposta narrativa dele, esses dramas, esses conflitos acontecem de forma isolada. Então se você já leu Come to Hand, deixa aí nos comentários o que você achou do mangá, se você concorda, discorda de mim, quais pontos você acha que foi realmente relevante, o que você achou da leitura quando você estava lendo, eu quero saber disso aí também. Se você ainda não leu, me diz se eu te convenci, se eu te deixei minimamente curioso. É um mangá muito gostosinho de ler, muito divertido, tá? Eu acho que é bem fácil de gostar dele. Então é isso, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Eu vejo vocês no próximo vídeo. Um grande beijo, tchau, tchau.